Bom pessoal, esse é o nosso tabuleiro de xadrez completo, pronto para se dar início ao jogo. Nosso tabuleiro ele é composto por 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, um rei e uma rainha. Logo de início nós iremos aprender os movimentos das peças, como cada um se locomove, como cada uma ataca. Logo de cara vocês vão ver que é um tabuleiro de xadrez simples, que é o mesmo usado para jogar dama também. Só tem algumas pequenas regras que mudam do xadrez para dama, porque cada peça tem um movimento diferente e cada peça ataca de uma forma diferente. Então vamos iniciar primeiro com os peões, porque são as primeiras peças do xadrez que se movimentam. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um ditado, um famoso ditado que fala que no xadrez os peões vão primeiro, porque eles são as primeiras peças do xadrez a se movimentarem. Pronto, a posição inicial das peças são essas. Sempre as brancas vão primeiro, existem as brancas e as pretas. Agora, com todas as peças posicionadas, nós daremos início ao nosso jogo. De início, os peões vão primeiro, como eu já falei. Os peões são essas primeiras pecinhas aqui do tabuleiro, pessoal, ó. Essas 8 pecinhas iguais aqui da frente, são os que ficam na frente, são a comissão de frente do tabuleiro do xadrez. O que acontece? Os peões, quando ele sai da sua linha inicial, ele pode movimentar uma ou duas casas. Então o movimento do peão é sempre para frente e ele sempre ataca de lado. Dessa forma aqui, ó. Como eu falei, de início ele se movimenta uma ou duas casas. A partir daqui ele já não movimenta mais duas casas. Só a partir do momento que ele sai da primeira linha, que é essa aqui. Quando ele sai daqui, ele pode movimentar uma ou duas. Depois daqui, ele só pode andar uma casa por vez. Então o peão ele sempre movimenta uma ou duas na primeira linha e ele sempre anda pra frente. E a única peça do xadrez que não volta. Todas as outras podem voltar. Tipo, se ele andar daqui pra aqui, ele não pode voltar mais pra trás, ele vai sempre em frente, ele não pode mais voltar. É a única peça do xadrez que não pode voltar pra casa anterior que ele está. E pra atacar, ele ataca de lado. No caso, se esse aqui tiver aqui e esse aqui tiver aqui, esse branquinho aqui não pode atacar esse escuro. Por quê? Porque ele só ataca na diagonal. Ele anda pra frente e sempre ataca na diagonal. Ou seja, essa peça teria que estar aqui pra ele atacar. Então eu faria isso aqui, ó. Pegaria a peça do meu adversário. Esse é o movimento do peão. A próxima peça é a torre. A torre é uma das peças mais fáceis de se movimentar do xadrez e de controlar, porque ela tem movimento muito fácil. Ela anda sempre na vertical ou na horizontal. Ela anda quantas casas ela quiser, mas contanto que ela não fuja dessa lei, dessa regra, que é andar na vertical ou na horizontal, que vem a ser isso aqui, ó. Ela pode andar daqui pra cá, quantas casas quiser. Daqui ela pode vir pra cá, daqui ela pode descer pra cá, subir de novo, vir pra aqui pro meio, mas contanto que ela não saia desse formato, que é um formato vertical e horizontal. É a peça mais fácil de se movimentar, ou seja, ela ataca a peça que tá no final onde ela vai ficar. Como por exemplo aqui, esse peão tá lá, ela pode vir aqui e pegar o peão tranquilamente e ficar no lugar dele. Agora nós iremos pro cavalo. O cavalo é uma das peças mais interessantes do xadrez, porque ele é a única peça que pode pular a outra. Ele anda em formato de L, gente, é muito fácil, muito simples, é a forma que o cavalo se movimenta. Por quê? Você vai contar da casa que você está, 3 casas. Na 4ª casa ele vai virar ou à esquerda ou à direita, ou seja, 1, 2, 3. Como ele se movimenta em formato de L, ele vai virar ou pra cá ou pra cá. Vocês viram que formou um L, né? Ó, pra cá dá um L e pra aqui também dá um L. O cavalo ele sempre anda em formato de L, não importa onde ele esteja, ele pode andar quantas casas quiser, mas que seja em formato de L. E a única peça do xadrez que pode pular a outra. Guardem bem essas regras, tá? O peão, ele é a única peça do xadrez que não pode voltar atrás. O cavalo, ele é a única peça do xadrez que pode pular outra. E assim vai. Por exemplo, digamos que ele tá aqui, 1, 2, 3, 4, formato de L. Aqui ele tem várias opções de como se locomover, como por exemplo, 1, 2, 3, 4, formou um L. Ou aqui, 1, 2, 3, 4, formou um L. Não importa o lado ou a direção que o cavalo se locomova, ele sempre vai andar em formato de L. Agora nós vamos para o bispo. O bispo também é uma das peças bem fáceis de se movimentar no xadrez, porque ele anda em formato diagonal e ataca em diagonal também. Simplesmente isso aqui, ó. Ele anda quantas casas ele quiser, contanto que seja no formato diagonal. Daqui ele pode vir diretamente para aqui, pode voltar, pode vir para aqui. Vocês estão vendo que tem uma certa regra aqui, né? Ele sempre anda em formato diagonal. Esse é o segredo. O bispo é muito simples de locomover e ataca sempre a peça que tiver na sua frente. Não tem segredo também para ele atacar. Sempre em formato diagonal. Aqui, aqui, ou daqui ele pode vir para aqui, daqui ele pode vir para aqui. Enfim, formato diagonal. Agora teremos o rei.
O rei, gente, é uma das peças que eu diria mais inútil e mais importante do xadrez. Por quê? O rei, ele se movimenta quantas casas ele quiser, mas ele só pode se movimentar uma casa apenas. Digamos, ele está aqui no meio, ele pode vir para aqui, ele pode vir para aqui, mas uma casa apenas. Uma jogada por vez ele vai se movimentar uma casa só. É a peça mais importante do xadrez, é o rei. Por quê? Porque você tem que proteger ele com todas as suas peças que você puder. Porque o rei é a única peça também que não pode ser devorada no xadrez, digamos assim. Sempre quando o rei está em perigo, a gente chama de cheque. E quando o rei não tem saída, é checkmate, que é o fim do jogo. Então, quando o seu rei está encurralado, você tem que libertá-lo de todas as formas que você puder. Tem que usar todas as peças que você tiver para libertar o seu rei. E por último, que para mim é a peça mais importante do xadrez, a rainha. Ela se movimenta para qualquer direção que ela quiser, quantas casas ela quiser. Ela só não pode pular por cima de outra pedra, mas ela pode se movimentar para qualquer direção. Para mim é a peça mais importante do xadrez, é a rainha. Então, qualquer direção que ela quiser, ela pode se movimentar. É muito bom jogar xadrez. O bom do xadrez é esse, gente. É que cada peça tem um movimento diferente. Até você aprender, pode demorar um pouquinho de tempo. Eu demorei, acho que 2 dias para aprender, mas aprendi com um amigo. Inclusive, quero mandar um abraço para ele, chamado Genilson. Ele é ótimo também no xadrez. A gente jogava bastante, sinto falta dessa época. Mas basicamente é isso. Depois, futuramente, eu posso voltar com outro vídeo explicando a jogada, os lances, tudo que tem. Tem muitas técnicas para vencer, tem muitas jogadas diferentes. Então, se vocês quiserem, depois, futuramente, eu posso voltar e mostrar num vídeo futuro. Mas esse, basicamente, é esse. É só para vocês conhecerem como é que é o xadrez, como se joga xadrez, porque tem muita gente que nem sabe nem como é que começa. Então, esse é o passo básico para vocês aprenderem e saber como é que joga xadrez. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha aqui embaixo, compartilhe o vídeo. Se você já jogou xadrez também, deixa aqui embaixo nos comentários a sua experiência. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!